Você já sentiu que, mesmo querendo mudar de vida, alguma coisa invisível parece te puxar de volta para os mesmos hábitos, os mesmos medos e as mesmas desculpas? Hoje eu quero conversar com você sobre um livro que provoca exatamente esse tipo de reflexão. Um livro diferente, direto, às vezes desconfortável, mas extremamente transformador. A proposta dele é simples e poderosa: revelar o que impede as pessoas de alcançarem sucesso, liberdade e propósito. A obra apresenta uma ideia central curiosa. O autor imagina uma entrevista com o próprio diabo. Mas aqui, o diabo não é uma figura religiosa literal. Ele representa tudo aquilo que prende a mente humana: medo, procrastinação, falta de direção, influência negativa do ambiente e hábitos inconscientes. Logo no início, surge uma das primeiras grandes lições do livro. O maior inimigo do ser humano não está fora, está dentro da própria mente. Segundo essa visão, a maioria das pessoas vive em um estado chamado de deriva. Deriva é quando você simplesmente segue a vida sem propósito claro, reagindo às circunstâncias, repetindo rotinas automáticas e aceitando limitações sem questionar. Pensa comigo. Quantas pessoas dizem que querem mudar, mas passam anos fazendo as mesmas coisas? O livro afirma que o medo é a principal ferramenta que mantém as pessoas nesse estado. Medo da pobreza, medo da crítica, medo da rejeição, medo de perder segurança e talvez o mais forte de todos: medo de assumir responsabilidade pela própria vida. Uma das ideias mais marcantes é que o medo não paralisa só grandes sonhos. Ele paralisa pequenas decisões diárias. A pessoa adia uma conversa importante, evita começar um projeto, deixa de estudar algo novo. Pequenas omissões que, somadas, constroem uma vida inteira de frustração silenciosa. O livro sugere algo poderoso. Coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. E isso muda tudo. Outra lição central é a importância de ter um propósito definido. O texto reforça que pessoas sem objetivo claro são facilmente influenciadas por opiniões alheias, circunstâncias externas e distrações do dia a dia. Já quem tem propósito definido desenvolve uma espécie de blindagem mental. Essa pessoa sabe para onde está indo e por isso não se perde tão facilmente. Um exemplo simples: duas pessoas acordam cedo. Uma apenas vai trabalhar porque precisa pagar contas. A outra acorda cedo porque está construindo algo que faz sentido para ela. Externamente, o comportamento é parecido. Internamente são mundos completamente diferentes. O livro também fala muito sobre autodisciplina. Sem disciplina, até os melhores planos morrem antes de nascer. Com disciplina, até objetivos difíceis se tornam possíveis ao longo do tempo. Existe um trecho marcante que sugere que a mente precisa ser controlada conscientemente. Caso contrário, será controlada por influências externas, menos notícias, opiniões, ambiente, cultura, medo coletivo. Isso leva a outra reflexão importante. Com quem você convive molda quem você se torna. Se uma pessoa passa tempo apenas com gente pessimista, negativa ou acomodada, lentamente, ela começa a pensar igual. Mas quando convive com pessoas que estudam, evoluem e assumem responsabilidade, a mentalidade muda quase sem perceber. O livro trata isso como uma lei silenciosa da mente humana. Outra ideia forte apresentada é que a educação tradicional muitas vezes ensina o que pensar, mas não ensina como pensar. E sem pensamento crítico, a pessoa aceita limites impostos pelos outros como se fossem verdades absolutas. Por isso, uma das recomendações implícitas da obra é desenvolver independência mental, questionar, refletir, buscar conhecimento além do básico, não para se tornar rebelde sem causa, mas para se tornar dono da própria mente. Um ponto que chama muita atenção é a relação entre tempo e decisão. O livro sugere que pessoas que demoram demais para decidir
acabam presas na mesma vida por anos. Não significa decidir sem pensar. Significa não usar a dúvida eterna como desculpa para não agir. Outra lição poderosa é sobre energia sexual e criatividade. O autor apresenta a ideia de que essa energia, quando canalizada corretamente, pode impulsionar realização, liderança e produção intelectual. É uma visão incomum, mas que reforça um ponto maior. Toda a energia humana pode ser transformada em crescimento quando direcionada com consciência. Também aparece a crítica ao hábito de culpar fatores externos. Culpar governo, economia, família, passado. Segundo o livro, enquanto a pessoa mantém esse padrão, ela entrega o controle da própria vida. A virada acontece quando surge a pergunta: o que eu posso fazer com o que tenho agora? Esse tipo de pensamento devolve poder à pessoa. Uma mensagem muito repetida ao longo da obra é que pensamentos dominantes se tornam realidade prática. Ou seja, aquilo que você pensa com frequência tende a se transformar em comportamento. E comportamento repetido vira destino. Por isso, controlar a mente não é algo filosófico distante. É algo extremamente prático. Se alguém alimenta pensamentos de fracasso todos os dias, dificilmente terá atitudes de sucesso. Mas se começa a alimentar pensamentos de possibilidade, aprendizado e ação, o caminho muda. O livro também fala sobre persistência. Quase todo sucesso significativo exige atravessar fases de dúvida, crítica e resultados lentos. Quem desiste cedo nunca descobre até onde poderia chegar. Existe uma ideia implícita muito forte. Fracasso não é o oposto do sucesso. É parte do processo. Outro ensinamento importante é sobre simplicidade. Muitas pessoas esperam condições perfeitas para começar algo grande, mas a maioria das conquistas começa pequena, imperfeita e incerta. Esperar o momento ideal costuma ser apenas medo disfarçado. A obra também destaca o poder do hábito. Pequenas ações repetidas diariamente moldam o futuro, com mais força do que grandes decisões ocasionais. Ler um pouco todos os dias, guardar um pouco de dinheiro, estudar constantemente, cuidar da saúde, isoladamente parecem pequenos. Com o tempo, transformam completamente uma vida. Talvez uma das maiores lições do livro seja esta: liberdade verdadeira começa na mente. Antes de mudar resultados externos, é preciso mudar crenças internas. Antes de conquistar algo fora, é preciso vencer algo dentro. E isso não acontece de uma vez. É um processo diário de consciência, escolha e ação. No fundo, a mensagem geral da obra é quase um convite a assumir total responsabilidade pela própria vida, não de forma pesada, mas libertadora. Porque quando você assume responsabilidade, também assume poder. E quando assume poder, percebe que sempre existe um próximo passo possível, menos mesmo que pequeno. Agora eu quero te perguntar uma coisa sincera. Quantas dessas ideias você já sabia, mas ainda não colocou totalmente em prática? Esse talvez seja o ponto mais importante de todos. Conhecimento só transforma quando vira ação. E às vezes tudo que a gente precisa é de um lembrete na hora certa. Se esse resumo fez você refletir, já valeu a pena. E se você gosta de conteúdos que trazem ideias profundas, de forma simples, deixa o seu curtir aqui no vídeo. Isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. E claro, se inscreve para não perder os próximos vídeos com mais reflexões, livros e aprendizados que podem realmente mudar a forma como você enxerga a vida. Obrigado por assistir até aqui. E até o próximo vídeo.